Um título curto, mas uma função extremamente interessante. O ciclo for. Esta estrutura permite criar, à semelhança do que acontece com o while e o ciclo do while, um ciclo que fica condicionado também por uma determinada condição. Mas este é um dos tipos de ciclos mais utilizados porque permite fazer determinadas iterações em arrays, por exemplo, algo que nós iremos ver lá mais para a frente, ou em coleções várias. E neste caso eu vou exemplificar como é que se constrói um ciclo for. Estamos então de regresso aqui ao nosso Eclipse para exemplificar o que é afinal um ciclo for. Já verificamos que no while nós definimos uma condição e no interior das chavetas vai ser executado o código enquanto a condição for verdadeira. Ora, no caso do ciclo for, acontece algo muito semelhante, mas a construção deste ciclo obedece a um conjunto de parâmetros distintos. Neste caso, for significa para. Isto para, a palavra para, poderá ser interpretada para o seguinte, para uma realidade que é a das condições que vêm a seguir. E o ciclo for é constituído da seguinte forma. For, vamos abrir parênteses e depois vamos ter aqui dentro três componentes fundamentais. O primeiro componente chama-se a iniciação. Neste caso vamos definir aqui aquilo que será considerada a variável de controle, aquela que vai permitir ir controlando até quando é que o ciclo vai terminar. Então nós vamos definir aqui a variável, neste caso normalmente será um valor inteiro, int v igual a 0. Vamos colocar uma separação para o próximo parâmetro com um ponto e vírgula. E agora, neste parâmetro seguinte, o que nós vamos fazer é indicar qual é a condição durante a qual este ciclo vai funcionar. Isto é, nós não vamos dizer quando é que ele vai terminar, vamos dizer que o ciclo vai continuar a ser executado até se verificar uma determinada condição. E ela vai ser v menor ou igual a 10. E em seguida temos o último parâmetro. E neste último parâmetro nós vamos definir o incremento da variável de controle. Isto é, vamos dizer-lhe quanto é que a variável vai aumentando de ciclo em ciclo. E, se bem se recordam, nós podemos utilizar aqui o operador de incremento unitário. Neste caso, v mais mais. E depois vamos aqui nas linhas seguintes abrir o espaço ou o bloco de código. E vamos colocar aqui system.out.println e vamos colocar cá o valor de v. Ora, o que vai acontecer aqui, para já, é a correção de um erro. Ok? Muito bem. O que irá acontecer aqui é simplesmente o seguinte. Quando o código chegar a esta frase, que aqui está, esta declaração, ele vai detectar que se trata de um ciclo. Portanto, de algo que se vai repetir. Vai definir no primeiro dos três parâmetros qual é o nome da variável e o seu respectivo valor, a variável de que vai servir de controle. Imediatamente a seguir ele vai definir qual é a condição para que o ciclo termine. E, portanto, aqui ele vai dizer que o ciclo vai estar a ser executado enquanto v for menor ou atingir o valor 10. Ora, v começa por ser 0. E no terceiro parâmetro ele vai indicar, ou vamos nós indicar, de que forma é que a variável v vai evoluindo ao longo do ciclo. Portanto, não temos necessidade sequer de introduzir aqui v é igual a v mais 1 ou nada do género. Tudo isso é criado na construção do cabeçalho da estrutura for. Ora, o que vai acontecer aqui então é o seguinte, se eu executar este código, cá está 0, 1, 2, 3, 4 até chegarmos ao 10. E quando chegou ao 10, automaticamente saltou fora do ciclo for. Nós podemos aqui utilizar imensas combinações. Não vamos agora, nesta fase inicial, estar aqui a especificar todo o tipo de exemplos, até porque seria absolutamente impossível. De uma forma genérica, esta é a construção de um ciclo for. Claro que depois vamos poder aqui colocar o seguinte, vamos poder alterar enquanto menor que 100, mas, por exemplo, se eu colocar aqui mais igual a 10, o que é que vai acontecer tecnicamente? O ciclo vai na prática ter à mesma 10 momentos, 10 apresentações. Mas neste caso v vai começar por ser igual a 0 e vai ser apresentado como 0. No ciclo, no parâmetro seguinte, vai-se verificar que v não é, ou melhor, v é menor do que 100.
E, portanto, o ciclo continua. Mas, a seguir, em vez de V ir ser incrementado em apenas um valor, vai ser incrementado em 10. Então, nós vamos ter aqui apresentado os valores de 0 a 100. Vamos verificar se é isso que acontece, neste caso 0 a 100, mas de 10 em 10 valores. Okay? E cá está, então, o resultado que eu referia. E, por conseguinte, esta é a forma simples de podermos definir o ciclo for. Há depois um conjunto de outras circunstâncias que, à semelhança do ciclo while, nós podemos aqui criar. No interior deste bloco de código, e mais uma vez sublinho que este bloco só será executado se a condição aqui for verdadeira. Porque se eu aqui colocar se V for menor que 0, ora, o que é que vai acontecer? O ciclo vai ter ali uma duração curta, isto é, nula. Porquê? Se V é igual a 0 e ele só vai ser apresentado, ou só vai ser um ciclo, enquanto V for menor que 0, obviamente o código aqui não é implementado. Mas vamos regressar aqui ao sistema anterior. Vamos imaginar que eu quero, à semelhança do exemplo que eu mostrei com o ciclo while, quero interromper este ciclo quando atingir um determinado valor. Por exemplo, o valor 50. Então eu vou colocar aqui uma condição. If V igual a 50, porque eu sei que a determinada altura V vai ser igual a 50, o que ele vai fazer é simplesmente um break. E quando fizer um break eu vou colocar aqui system.out.println terminou. Ok? Vamos verificar então a execução deste código e, como vão poder ver, reparem, chegou aos 50, porque o valor foi incrementado, foi apresentado, verificou que ele era igual a 50 e parou. E desta forma nós temos aqui então a exemplificação de como é que nós podemos fechar ou sair de um ciclo for antes daquilo que seria tecnicamente previsível através dos dados do seu cabeçalho. Antes de terminarmos ainda este vídeo, vamos aqui introduzir uma outra palavra-chave. Vimos aqui o break, que permite quebrar este ciclo e, portanto, saltar fora dele, mas existe um outro que permite fazer uma circunstância ligeiramente diferente. Nós aqui neste ciclo temos a apresentação na consola do valor da variável V. Vamos, no entanto, fazer o seguinte, eu vou tirar daqui o break para não quebrar e, portanto, este ciclo vai ter agora, neste momento, a apresentação dos valores de 0 a 90 e depois vai aparecer aqui a palavra terminou. Até porque eu retirei aqui o menor ou igual. Vou colocar menor ou igual e vamos ter então até 100. Muito bem. Reparem agora no seguinte. Se eu colocar aqui a condição do break, if V igual a 80, break. Isto é, se V for igual a 80, então salta fora. Reparem o que é que vai acontecer. Chega aos 70, já atingiu os 80, não chega a ser impresso este valor que aqui está. Porquê? Porque antes de ser apresentado o valor, já o ciclo está a ser quebrado. E, portanto, imediatamente quando V é igual a 80, o que vai acontecer? V foi igual a 80, então antes de ser apresentado na consola, ele vai sair e quando sai, o código é automaticamente puxado para o final desta chaveta. E o que vai aparecer a seguir é efetivamente aquela instrução terminou. Ora, vamos aqui, no entanto, é acrescentar uma outra chave. E neste caso, com uma condição if também. If V igual a 40, continue. E o que vai acontecer aqui é o seguinte. Enquanto no break ele vai automaticamente ignorar todo o resto da implementação e vai terminar o ciclo, no continue vai verificar o seguinte. Se V for igual a 0, ele vai verificar que esta condição é falsa e, portanto, avança. Vai avançar e vai apresentar o valor. Vai voltar ao início, vai continuar a fazer o ciclo. No entanto, quando V for igual a 40, o que ele vai fazer é o seguinte. E reparem, eu estou com o meu cursor do rato a fazer este movimento. Quando ele chegar a 40, ele vai fazer isto. Vai chegar aqui, é 40, continua. Volta ao início. Nem sequer vai analisar o resto do código. Mas, ao contrário do break, não vai saltar fora do ciclo. Ele vai voltar ao início para que a condição seja novamente atualizada. Ora, na prática, o que vai acontecer aqui é o seguinte.
Nós temos agora 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e depois terminou. Ora, quando chegar ao 40, o 40 não vai ser apresentado. Porquê? Porque o ciclo não vai chegar a executar esta declaração. Então vamos ficar aqui com 0, 10, 20, 30 e depois 50, 60, 70 e terminou. Vamos testar e cá está, o 40 não aparece exatamente porque nós incluímos aqui esta palavra-chave continue.